Uma montadora chinesa que a maioria dos ocidentais nem consegue pronunciar acaba de anunciar uma bateria capaz de rodar 1.500 quilômetros com uma única carga. Isso equivale a cerca de 930 quilômetros. É a distância entre Pequim e Xangai, ou de Los Angeles até o meio do nada em Utah. Tudo com apenas uma carga. E não estamos falando de uma startup vendendo sonhos em apresentações de PowerPoint. Estamos falando da Chery, a maior exportadora de automóveis da China, apoiada por uma equipe de pesquisa e desenvolvimento com mais de 1.200 especialistas e aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de dólares em investimentos. O vice-presidente da empresa declarou publicamente que não existe limite para o que eles estão dispostos a gastar para transformar essa tecnologia em realidade. E quando você descobrir o que eles afirmam que essa bateria pode fazer, inclusive em condições nas quais a maioria dos veículos elétricos atuais já estaria completamente parada na neve, você entenderá por que toda a indústria de baterias simplesmente interrompeu o que estava fazendo para prestar atenção. Inscreva-se para ser uma das primeiras pessoas a conhecer tecnologias como esta, porque isso vai influenciar diretamente o que você dirigirá nos próximos 3 anos, por onde poderá viajar, e se a expressão ansiedade de autonomia ainda fará algum sentido até o final desta década. Mas antes de explicar como a Chery conseguiu isso, você precisa entender quem realmente é a Chery, porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Em 1996, um homem chamado Hinton Yue deixou um emprego estável e bem remunerado na FAO, a maior montadora da China naquela época, e retornou para uma província que a maioria das pessoas do litoral sequer conhecia. Ele tinha 300 mil yuans de capital inicial. Isso equivale a cerca de 43 mil dólares para criar uma fabricante de automóveis. Ele reuniu 8 engenheiros. Eles se autodenominavam os 8 Imortais e montaram sua operação em uma fábrica de tijolos abandonada nos arredores da cidade de Wuhu. Não havia aquecimento. Não havia ar-condicionado. O telhado tinha goteiras. As reuniões eram realizadas em um local que os funcionários da empresa, ainda hoje, chamam de a pequena cabana de grama. O primeiro passo foi importar uma linha de produção usada de motores de uma fábrica da Ford em Dagenham, na Inglaterra, adaptar a estrutura de um Seat Toledo e, em dezembro de 1999, o primeiro carro da Chery, o Fengyun, saiu da linha de produção. Em 2006, a empresa já havia desenvolvido seu próprio motor do zero. Em 2025, vendeu 2 milhões e 800 mil veículos em todo o mundo e entrou para a lista Fortune Global 500 na posição número 385. Hoje, a Chery está presente em mais de 130 países, possui mais de 18 milhões de clientes ao redor do mundo e é a maior exportadora chinesa de automóveis de passeio há mais de 20 anos consecutivos. É justamente essa mentalidade de começar do nada que torna o anúncio mais recente da empresa tão impactante. Enquanto a Chery construía fábricas silenciosamente ao redor do mundo, o restante da indústria automobilística apostava tudo em uma tecnologia diferente. E agora, essa aposta está encontrando um enorme obstáculo. Isso nos leva à parte da história dos veículos elétricos que Tesla e Ford preferem evitar. Se você já precisou esperar em uma fila de carregamento rápido durante o inverno, provavelmente já sabe disso. As baterias de íons de lítio, que alimentam praticamente todos os veículos elétricos atuais, não são o milagre que os departamentos de marketing prometeram. Carregamento rápido? Sim, mas apenas se você encontrar uma estação disponível, se o clima estiver ameno e se não se importar em esperar entre 30 e 45 minutos para completar a carga. Autonomia? A maioria dos veículos elétricos atuais oferece entre 400 e 500 quilômetros em condições reais de uso, menos em regiões montanhosas, menos com o aquecedor ligado, muito menos em temperaturas baixas. E é aí que a situação fica complicada. O Laboratório Nacional de Idaho analisou os dados e descobriu que, a aproximadamente 2 graus Celsius, uma bateria de veículo elétrico aceita 36% menos energia do que em temperatura ambiente. Dados da indústria mostram que veículos elétricos perdem entre 20 e 30% de sua autonomia em condições de congelamento, enquanto os tempos de carregamento podem dobrar ou até triplicar. Existe uma razão para que, todos os anos, durante o inverno, surjam manchetes sobre proprietários de Teslas ficando presos. A química simplesmente não funciona bem no frio extremo. Some. A isso a degradação natural das baterias ao longo dos anos e uma rede elétrica que não foi projetada para milhões de carros carregando durante a noite. Você começa a entender por que a adoção dos veículos elétricos continua encontrando barreiras, independentemente dos incentivos oferecidos pelos governos. Então, qual é a solução para todos esses problemas? A Chery trabalha nisso há mais de uma década e o número que ela acaba de apresentar fala por si só. Foi exatamente por isso que o anúncio realizado durante o evento Battery Night mudou completamente a conversa. No Rio, dia 18 de março de 2026, em Wuhu, a Chery revelou a Rhino S, uma bateria totalmente de estado sólido, sem eletrólito líquido, uma estrutura sólida baseada em polímeros,
utilizando um cátodo rico em manganês e lítio capaz de armazenar 600 watts-hora por quilograma. Para comparação, a bateria de íons de lítio presente em muitos veículos elétricos atuais gira em torno de 250 watts-hora por quilograma. Chery conseguiu colocar aproximadamente 2 vezes e meia mais energia no mesmo espaço físico. O resultado? 1.500 km de autonomia. Com uma única carga, distância suficiente para viajar de Pequim a Xangai ou atravessar a França praticamente de ponta a ponta. Mas essa nem é a parte mais impressionante. Junto com a bateria de estado sólido, a Chery também anunciou a bateria líquida Rhino, capaz de atingir uma potência máxima de carregamento de 1.200 kW. Conecte o veículo por apenas 8 minutos e você ganha 500 km de autonomia, praticamente o tempo necessário para pegar um café. Além disso, a bateria é projetada para suportar 5.000 ciclos completos de carga e descarga, ou seja, continuará funcionando com eficiência muito depois de a maioria das pessoas já ter trocado de carro. E isso é apenas o começo, porque a verdadeira surpresa aparece quando a temperatura despenca. A Chery afirma que a Rhino S consegue entregar toda a sua autonomia de 1.500 km mesmo a 30 graus negativos. Sim, você ouviu corretamente. Estamos falando de uma temperatura em que muitos smartphones simplesmente desligam. Uma temperatura na qual a maioria dos veículos elétricos atuais perde entre 30% e 50% de sua autonomia. Segundo a Chery, sua bateria continua funcionando normalmente. O vice-presidente Gu Chunwei declarou que não existe limite para o investimento necessário para levar essa tecnologia à produção em massa. Mas será que uma empresa conhecida, principalmente por sedãs de exportação, pode realmente fabricar uma bateria tão avançada em larga escala? A resposta pode surpreender você, porque a Chery não está sozinha, e é isso que torna essa história ainda maior. A Toyota, que possui mais de 1.000 patentes relacionadas à tecnologia de estado sólido, corre para iniciar a produção em pequena escala até 2027. A BYD, a maior fabricante de veículos de nova energia do planeta, também mira 2027. A CATL, maior fabricante de baterias do mundo, segue exatamente o mesmo cronograma. A Samsung SDI já opera uma linha piloto na Coreia do Sul. BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz avançam na mesma direção. O governo chinês investiu aproximadamente 830 milhões de dólares em 6 empresas diferentes de baterias de estado sólido para garantir que essa tecnologia seja dominada primeiro dentro da China. Enquanto isso, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Chery já ultrapassa 1.200 especialistas e conta com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares em apoio financeiro. A empresa também está implantando uma rede de carregamento chamada Exxon Long, começando com 100 estações distribuídas por 10 cidades e expandindo para mais de 20.000 estações até 2029. Essa infraestrutura contará com tecnologia de integração entre veículos e rede elétrica, além de uma eficiência do sistema de 96,5%. Portanto, isso não diz respeito apenas a automóveis. Estamos falando de caminhões, ônibus, edifícios, redes elétricas inteiras e regiões que nunca tiveram acesso confiável à eletricidade. Imagine uma vila remota na África, onde a Chery acaba de vender seu veículo de exportação número 5 milhões, utilizando a mesma tecnologia de bateria presente em um SUV de luxo em Xangai. É para esse futuro que estamos caminhando. Enquanto a maioria das empresas tenta extrair mais desempenho de uma tecnologia antiga, a Chery e algumas poucas concorrentes estão silenciosamente criando a próxima geração. E o restante da indústria corre desesperadamente para acompanhar. No fim das contas, isso não se trata de uma empresa ou de um carro específico. A bateria é o jogo inteiro. Quem conseguir dominar a tecnologia de estado sólido em larga escala não venderá apenas mais veículos elétricos. Controlará os próximos 20 anos da forma como o mundo armazena e movimenta energia. Neste momento, uma empresa que começou em uma fábrica de tijolos com goteiras, 8 engenheiros e apenas 43 mil dólares está competindo de igual para igual com Toyota, BYD e CATL. E parece uma concorrente real. Essa é uma história que a maioria das pessoas ainda não conhece, mas agora você conhece. E você? Você confiaria em um veículo elétrico da Chery, prometendo viajar de Pequim a Xangai com apenas uma carga? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o próximo vídeo. Tenho certeza de que ele será perfeito para você.